A leitura de hoje é do capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Item 4, página 143 e 144. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste? A explicação está nestas palavras, que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelos que viam do que pelos que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura e, como as crianças, lhes dá em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso, e Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo, quer dizer, que a possuiriam por muito tempo se observassem seus mandamentos. Mas ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro. Iniciá-los na vida espiritual, em lhes dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Também, quando chama a observação do mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Não é mais a terra que eles promete, mas o céu. Capítulo 2 e 3. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha! É um prazer muito grande, uma alegria e uma honra receber a cada um de vocês aqui nessa noite abençoada, nessa noite iluminada, nessa casa de paz, nessa casa de amor, nessa casa de orações, nessa casa de caridade. Nós estamos muito felizes, meus queridos, e vocês sejam todos sempre muito bem-vindos. Aqueles que estão vindo aqui na casa pela primeira vez, nós estamos recebendo vários visitantes aqui hoje, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los, sejam sempre bem-vindos a esta casa. Aos demais amigos que já frequentam aqui, é sempre uma alegria, um prazer recebê-los e revê-los sempre. Bom, meus queridos, para aqueles que ainda não sabem, nós estudamos aqui toda quarta-feira às 19 horas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro simplesmente fantástico, esse livro que nos ensina o caminho a seguir, reto, sem erro. Este é o livro da vida. Nele encontraremos todas as respostas para todas as nossas perguntas, que como devemos chegar à felicidade. Este é o livro da felicidade eterna, meus queridos, com certeza. E se nós bem o seguirmos, nos esforçarmos para seguir aqui os ensinamentos de Jesus, através deste livro, com certeza, quando retornarmos ao plano espiritual, entraremos lá como vencedores desta nossa reencarnação. Bom, meus amigos, esse estudo de hoje é um estudo interativo, portanto, é importante a participação de vocês. Nossos voluntários estão nas laterais com as pranchetas. Quem quiser fazer a sua pergunta, basta levantar a mão e nossos amigos vão levar a prancheta até vocês. Vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Nós já temos algumas aqui que o pessoal já fez durante a semana e nós vamos estar aqui respondendo essa e as demais que vocês quiserem fazer. Vamos pedir ao nosso companheiro Márcio, a quem eu aproveito para agradecer a presença, de estar sempre aqui conosco, que é o nosso companheiro facilitador dessa noite também, para que ele possa fazer aqui a explanação do texto lido, e depois a gente vai começar então a fazer aqui as respostas para as perguntas de vocês, tá certo? Então eu desejo a todos vocês um excelente estudo, também
não poderia deixar aqui de cumprimentar os amigos internautas, que agora também podem nos assistir através da internet. Então, estão aí nos mais longínquos rincões do nosso planeta, e agora tem a oportunidade também de estudar o Evangelho conosco. Então, a eles e a todos nós, um excelente estudo. Da paz. Boa noite, pessoal. Aí, que alegria, né? Graças a Deus nós estamos aqui hoje, nessa quarta-feira maravilhosa, né? Véspera de Natal quase, na casa do Cristo, pensando nele, né? Na festa que nós vamos comemorar agora, que é o aniversário do nosso irmão maior. Esse texto, ele chama muito a atenção da gente pela nossa responsabilidade enquanto filhos, né? O que o pai representa, o que a mãe representa, né? Os pais representam para nós, nas nossas vidas. Eu sei que muitos vão falar assim, fui abandonado por meu pai, eu fui abandonado pela minha mãe, meu pai me batia muito, minha mãe me largava, eu fui criado pela avó, né? A gente escuta muito isso. Meu pai nunca ligou para mim, nunca me procurou. Mas são nossos pais. Porque o Cristo, quando pede para a gente amar ao próximo como a nós mesmos, ele não fala quem que é o próximo, fala. Ele fala para a gente que o próximo é aquele que está do meu lado? Não. O próximo é qualquer um que esteja necessitado. Eu tenho que amá-lo. Eu tenho que estar com ele. Então, independente se aquela criatura que me deu a vida física, porque a vida espiritual foi me dada por Deus, há alguns milênios atrás, né? Para quem está chegando pela primeira vez, saibam que esta não é a nossa primeira passagem aqui no planeta. Nós já tivemos algumas milhares de vezes por aqui, né? Nós já nascemos e morremos algumas vezes. E o pai e a mãe é apenas um instrumento que Deus nos dá para que a gente possa voltar. Voltar para quê? Para me corrigir. Só isso. Para me corrigir. E essa correção em mim, ela só é materializada, ela só é concluída quando eu manifesto ela no meu próximo. A necessidade do próximo na nossa vida é muito grande. É com vocês que eu posso manifestar aquilo que eu já consegui conquistar nas minhas lutas interiores. Naquelas batalhas contra o egoísmo, contra o orgulho, contra os vícios, contra as maledicências, né? Quando eu começo a vencer essas lutas, Deus me proporciona vocês para me experimentar, para ver se eu realmente já estou bem, para começar a merecer planos melhores. Porque o que é a vida? A vida é uma preparação para a morte. A gente tem medo de falar da morte. Nós não gostamos. A gente acha que morte é castigo, né? A morte é um castigo. Mas todo mundo sabe que vai morrer, né? Até o bom morre. Se a morte fosse um castigo, que Deus seria esse? Que castigo bom com a morte? Vocês pararam para pensar? Uma Madre Teresa de Calcutá morreu, uma irmã Dulce morreu, Mahatma Gandhi morreu, Chico Xavier morreu. Até Lázaro, que Jesus ressuscitou, já morreu de novo. E a gente acha que a morte é um castigo. Não é. A morte é um retorno para casa. Porque Deus me criou espírito imortal. Eu vou viver para toda a eternidade. Eu vou viver para sempre. Mas quando Ele me proporciona a oportunidade de voltar à carne, porque eu ainda estou necessitado de estar nessa escola matriculado, para conquistar virtudes e conhecimentos, para quando eu voltar para casa eu ir para planos melhores, porque na casa do Pai há muitas moradas, e existem moradas boas e moradas não muito agradáveis. E eu vou estar aonde? Onde a minha condição moral está conectada. Então não é Deus que julga onde eu vou, não é o Cristo que aponta o dedo, sou eu, através da minha consciência, é que vou dizer onde é que eu estou. A minha condição moral é que vai me dizer onde eu vou estar. Aí Deus me manda, me dá uma oportunidade na carne. E escolhe para meus pais aquelas criaturas a quem eu necessito estar com elas. Eu necessito estar com elas.
Eu não jogo uma roleta lá e vamos ver onde que vai parar, não. Não existe isso, não. Na lei de Deus tudo segue rigor, perfeito. Eu nasci na família certa, no momento certo, minha situação financeira é certa, o meu lar é certo. Tudo de acordo com o que eu plantei lá atrás, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então hoje, tudo que eu estou passando, tudo que eu estou vivenciando, as dificuldades, os problemas, os tormentos, as aflições, as dores, as doenças, é oriundo da minha colheita. Não é Deus que determinou isso para mim, porque Ele é Pai de amor. E a lei de Deus não é punitiva, ela é corretiva. Então Ele está me proporcionando uma maneira de corrigir-me, somente, não o outro. Eu vou me corrigir, sou eu que faço isso por mim. E Ele me dá o meu pai e a minha mãe, de acordo com o meu merecimento, de acordo com aquilo que eu necessito. E cada um com a sua responsabilidade, independente se é pai, se é mãe, se é filho, se é neto, se é avô, se é avó. Cada um com a sua responsabilidade, cada um carrega a sua cruz. Mas quando os nossos pais já estão nos seus momentos derradeiros, né, já estão fracos pela idade, pelo tempo, é nossa obrigação estarmos com eles. Porque quando nós éramos frágeis, foram eles que nos olharam. E mesmo aquele que não nos olharam, mesmo aquele pai que virou as costas, mesmo aquela mãe que não foi uma mãe perfeita, se ela está naquele momento, já no fim de sua vida, necessitada de auxílio de qualquer forma, eu tenho obrigação sim com ela. Eu tenho obrigação sim com meu pai. Do contrário, que amor seria esse? Que justiça, que caridade seria essa? Se eu for ser bom só para quem for bom para mim, é muito fácil. Eu vou amar só quem me ama, eu vou ajudar só quem me ajudou, eu vou ser bacana só com quem foi bacana. Não é assim? Aí a gente acha que a vida é fácil. Mas o Cristo mesmo fala. Nós temos que amar os inimigos. Nós temos que trazê-los para junto de nós. E quem sabe naquele momento, onde aquele pai que te deixou, que nunca fez nada por você, no momento em que ele está necessitado, você chega e estende as mãos. Vocês já imaginaram a reflexão mental dessa criatura? O que ela vai remoer dentro dela e pensar nos erros que ela cometeu lá atrás? E aquilo pode ser o começo de uma mudança naquela criatura, que hoje é pai biológico, mas é seu irmão espiritual. Porque a gente acha que pai e mãe é super-herói. Não é? A gente quando é adolescente, a gente quando é criança, a gente vê o pai e a mãe como super-heróis. Seres perfeitos, né? Seres... Mas quando a gente começa a entrar já na fase da adolescência e começa a pegar aí a madureza, a gente começa a perceber defeito nos pais, nas mães, e às vezes a gente se decepciona. Poxa, que decepção, meu pai e a mãe não é super-herói, é um ser humano, e às vezes com mais defeito do que eu. Eles são humanos. Eles também estão no estágio deles, crescendo, corrigindo-se. Eles estão aqui pelo mesmo motivo que eu vim. Não é porque meu pai e a minha mãe que eles são diferentes, não. Meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, meus filhos, meus netos, todos estarão aqui com o mesmo objetivo: construir em si virtudes e conhecimentos para merecer planos melhores quando voltar para casa. Esse é o sentido da vida. Mas eu não. Meu pai me abandonou. Agora está lá, ó, julgado. O que eu posso fazer para ele é botar num asilo, e eu acho que eu já estou fazendo muito. E nunca mais aparece lá. Gente, eu não sei quanto a vocês, quando eu vejo uma entrevista de uma senhorinha no asilo, um senhorzinho, falando que tem séculos que não vê os filhos, séculos é exagero, né? Já tem tempos ali que não vê os filhos, que está ali chorando, carente da família. Aquilo é de rasgar o coração de qualquer pessoa. Quem não se sensibiliza com isso, pode procurar tratamento. Não está bem, não. Porque dói. Dói ver a solidão daquelas criaturas. Dói muito. Não precisava de estar ali. Não precisava. Sabe? Eu acho que a gente pode cuidar sim, como eles cuidaram da gente. Mas meu irmão não faz nada.
Lá em casa somos 4, só eu que olho, eu já estou cansado. E daí? Seu irmão com a consciência dele, você com a sua. Você cumprindo a sua obrigação cristã, o seu irmão, deixa ele. Se a consciência dele não está cobrando dele agora, deixe que mais tarde ele está plantando. Isso um dia vai germinar. E a colheita vai ter que ser feita. Eu não posso ficar procurando desculpa para cobrir as minhas obrigações com os meus pais, com as minhas mães, com meus avós. E por que não até com meus irmãos biológicos? Quantos, às vezes, tem um irmão aí que já ficou debilitado por um acidente, ou pela idade, ou por um acidente, alguma coisa que o debilitou, e a gente joga aquilo na carga da mãe. Acho que só a mãe tem responsabilidade de olhar. Ah, não, eu já estou casado, já tenho minha família, eu não vou querer essa obrigação para mim, não. Não, tudo bem, direito seu. Cada um segundo as suas obras. Nós não podemos virar as costas. A responsabilidade é sempre nossa, nunca do outro. É sempre nossa. Eu nunca posso justificar a minha fraqueza pela fraqueza dos outros. Não posso. Todos nós temos que fazer sim. É cuidar do pai, é cuidar da mãe, olhar por eles. Porque um dia seremos nós que estaremos naquela condição. E aí? E aí? Será que quando chegar a nossa hora e nós formos jogados, deixados, abandonados numa casa de idosos e viver ali 10, 15, 20 anos abandonados pela família, só na saudade, fracos, debilitados? Será que nós vamos lembrar que no passado nós já fizemos também isso, deixamos alguém para trás? Será? A responsabilidade da vida é nossa. Eu não posso deixar que nada tire de mim a minha paz. E essa paz é construída com trabalho, com esforço, com dedicação, com amor, com caridade, com conhecimento do Evangelho do Cristo. É nossa responsabilidade cuidar do outro. É muito fácil, às vezes, a gente vir para uma casa espírita ou para uma igreja, assistir uma pessoa que chega aflita. Não, nós vamos te ajudar, meu irmão, que maravilha, que beleza. Vem cá, vamos te abraçar e tal. Mas a família está abandonada. A gente veste uma máscara de bonzinho na sociedade e os nossos parentes consanguíneos, né, os parentes dessa encarnação, que foram nos dados como parentes para que eu possa progredir, e eles também. Eu nasci no melhor lugar, na melhor situação, de acordo com a minha condição. Não é Deus que escolhe. Nós temos que encarar isso. Não é Deus que escolhe, somos nós. Nós escolhemos através das nossas plantações. Eu é que determino a família onde eu vou estar, o que eu vou passar, o que eu vou vivenciar. Isso é determinado por nós. É por nós. Assistidos, é lógico, por uma espiritualidade superior, que vai ali nos orientar da melhor forma. Mas se eu já estou instalado, é ali que eu estarei, é ali as minhas obrigações. E se eu viro as costas, ai, como dizia Jesus, né, vai haver choros e ranger de dentes. Essas criaturas que nós temos como pai e como mãe, por mais defeitos que tenham, por mais complicados que sejam, são os anjos que nós temos para estar conosco hoje. Anjos. Porque foram eles que nos deram a oportunidade de retornar a essa escola maravilhosa que é o mundo, para que possamos nos melhorar, para alcançar planos melhores. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Márcio, pela explanação. Esse capítulo 14, meus queridos e queridas, é um dos capítulos que eu mais gosto, dos 28 capítulos do Evangelho. Esse 14º, honrai vosso pai, honrai vossa mãe, definitivamente é o que eu tenho uma afinidade muito grande. Eu gosto muito desse capítulo, estudo ele bastante.
ele nos traz realmente a profundas reflexões, como essas que o Márcio acabou de nos trazer aqui também. Então, que nós possamos aqui estudá-lo sempre, sempre, não só hoje, aqui na casa, mas também nos nossos lares. Bom, meus amigos, nós temos aqui várias perguntas já, que foram colocadas no decorrer da semana, e tem uma aqui que fala assim, somos 5 irmãos, só eu visito meus pais, os outros não querem nem saber se eles estão vivos. Tenho minha família e meus compromissos com meu marido e filhos. Meu pai tem Alzheimer avançado, já com 79 anos. E minha mãe, com 75, está começando com Parkinson. Sinto-me cansada. Cobro dos meus irmãos ajuda sem valia. Terei eu esse compromisso sozinha? Olha só. Não, sozinha não. É óbvio que o compromisso é de todos. O compromisso é de todos. Mas a consciência é individual. A consciência é individual. São 5 irmãos. Todos 5 deveriam estar velando pelo auxílio ali dos pais. Mas a consciência é de cada um, quando o Márcio colocou, e colocou muito bem na explanação dele aqui. Mas se você está fazendo, que bom que está fazendo. Agora, cada um colhe o que planta. Né? Já vamos ver isso numa passagem de Paulo, o apóstolo, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, quando ele colocou, tudo que o homem semear, isso também se fará. A gente colhe o que planta, meus queridos. Isso é uma lei divina. Tudo que você plantar, você vai colher. A vida te dá de volta o que você dá para ela. Não tenho dúvida disso. É como um eco. É como você subir em cima de uma montanha, bem alta, e lá em cima da montanha você gritar, desgraça, ódio, rancor. Você vai escutar isso tudo de volta. Mas se você gritar amor, perdão, fraternidade, caridade, você também vai receber isso tudo de volta. Não tenham dúvida disso, meus queridos. Se eles não cuidam, se os seus irmãos não cuidam, se eles não amam, é uma pena. A gente fica triste aqui com isso, sim. Mas você está fazendo. Apesar de sozinha ser, é claro, mais difícil, né? Você tem todos nós temos as nossas atribulações domésticas, as nossas atribulações ali do dia a dia, os nossos afazeres domésticos e profissionais, mas continue fazendo, mas não por obrigação, por amor. E é isso que a gente tem que fazer. O Márcio colocou uma coisa aqui e realmente é muito triste quando às vezes a pessoa simplesmente coloca o ente querido ali, o pai, o filho, no asilo e nunca mais volta. Às vezes as pessoas entendem essa questão do asilo e até essa palavra ela é um tanto quanto pejorativa. Mas se a pessoa, por exemplo, ela não tem condições de ter o pai e a mãe ali junto com ela, porque ela tem que sair, o pai não pode ficar sozinho, né? Então existem casas de tratamento, casas de apoio, ali que tratam ali com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, enfermeiros 24 horas, que vão cuidar. Mas não é transferir simplesmente para lá, não. Visite. Tenha essa pessoa sempre do seu lado. Agora, é diferente daquilo quando você transfere a sua responsabilidade e através de um pagamento pecuniário e você não quer nunca mais saber. Aqui na casa, nós temos, às vezes, as visitas aos asilos. Então, nós temos aqui no nosso Departamento da Infância e Juventude, o DIGE, tem a Escola de Pais e a Evangelização Infantil. Então, regularmente, reúne-se os pais com os filhos e com o intuito não só de levar alegria para os velhinhos, a gente vai visitar os asilos, mas também do aprendizado para aquelas crianças e também para os pais. E eu me recordo que nós fomos fazer aqui uma visita a um asilo aqui da cidade, e aí vai lá, toca violão, a gente conversa, vai as nossas queridas mulheres prendadas, vai lá passar esmalte nas velhinhas, a gente leva esses penduricalhos,
coisinha de colar, pulseirinha, essas coisas todas, essas bijuterias, elas gostam muito. E levamos aqueles lanches que eles podem comer, a gente olha isso tudo com antecedência. Então a gente faz uma festa muito bonita lá. E eu estava numa desses encontros, e uma senhora chega para mim e fala assim, né, ela estava muito ansiosa, e ela falou para mim assim, ô moço, você tem como falar com meu filho para vir cá me buscar? Está demorando demais, ué. Já está quase na hora da janta. E ele nem chegou ainda. Estou preocupada. Né? Já estou todo com saudade dele. Ele está demorando demais. Eu já estou olhando para você. Quantas horas, hein? E aí eu fui conversando com ela. E chega então a enfermeira e fala, na verdade, o filho dela deixou ela ali há 14 anos atrás. E nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Mas ela, tadinha, Alzheimer, totalmente perturbada, parecia que era naquele dia. Então ela estava ali, está demorando, será que ele vai chegar agora? Não. Então 14 anos para ela era como se fosse só aquele dia mesmo. Então olha só, e não me passa na minha mente, nem no meu coração, como que uma pessoa pode simplesmente pegar um pai, uma mãe, e colocar num lugar desse, e nunca mais ir lá. Não estou dizendo que você, né, às vezes a necessidade de ter um tratamento médico especializado, um atendimento ali per se 24 horas. Então você tem que ter essas casas para auxiliar mesmo. Mas uma coisa é você colocar lá e ter o auxílio, a outra coisa é você abandonar. É você simplesmente colocar lá, transfere ali às vezes a aposentadoria daquela pessoa, né? Para aquela entidade, aí o pessoal lá já fica com um cartãozinho, passa lá, ali mesmo eles recebem e vão cuidando ali até na hora da morte. E o filho, ou filhos, ou filha, enfim, nunca mais ali dão notícias. Tem uma música que eu gosto muito, é uma música muito triste, é verdade. Talvez aqui os mais velhos aqui vão lembrar, os mais jovens como eu, porque me contaram e de vez em quando eu escuto, né? Mas chama A Metade do Coro. Já ouviram essa música? É mais ou menos assim, que está lá o pai, né? Com a esposa, o filho, ali, e o pai desse homem acaba ficando velho, foi morar com o filho. Quando ele chegou na fazenda, estava lá então o homem com o pai, o filho e a esposa, e esse então, né, o avô do menino foi morar com eles, porque não tinha onde morar, não tinha mais condições, e não deu certo com a esposa, não deu certo ali com a nora, e a nora então pressionando o marido para que mandasse o pai embora. E o marido então, já o pai dele, né, já velho, conversou com o pai e falou, olha, nós não estamos dando certo aqui, né, com o senhor aqui na nossa casa, e o senhor vai ter que ir embora daqui. E o velho não tinha para onde ir. E a música é mais ou menos isso. Ele vai lá então e pega um couro de boi, que estava curtido, e dá para o pai dele. Fala, olha, isso aqui é para o senhor passar a noite aí no relento, para que o senhor possa se cobrir. E o velhinho então, muito humilde, pegou aquele couro, enrolou e foi seguindo ali o caminho, saindo da fazenda. E o neto, uma criança pequena, sai correndo atrás do vô. E chega atrás do vô e chora, e pede para o vô que lhe desse a metade do couro. E o vô olha para o neto que gostava tanto. Claro, meu netinho, né? Não teve como negar. Pegou aquele couro, partiu no meio e deu a metade do couro para o neto. E o pai à distância, vendo aquilo, quando o neto chega com aquela metade, né? O filho dele chega com a metade do couro. E o pai então pergunta, para que você pediu a metade do couro que seu avô estava levando? E o filho chega para ele e fala assim, olha meu pai, um dia eu vou crescer, vou conhecer uma mulher, vou me casar, o senhor vai ficar velho e vai morar comigo. Vai que nós dois não combinamos. Essa metade do couro eu vou dar para o senhor levar. Olha só, é o que o Márcio colocou aqui. A gente colhe o que planta. Então, olha só, essa música é uma lição de vida. Eu nem sei quem que é o cantor.
né? Não sei quem que foi o compositor, mas ele nos ensina, essa música nos ensina muito. Olha só, através até do próprio exemplo. Que exemplo que nós damos para os nossos filhos, quando eu pego o meu pai e a minha mãe, coloco num asilo e abandono eles lá? Será que eu nunca vou ficar velho? Será que eu nunca vou precisar de alguém para me alimentar, para me dar banho, para me limpar, para me vestir? Ou será que eu vou estar sempre forte, saudável? Então nós temos que ver o amanhã também, meus queridos. Então que a gente possa refletir. Então vamos cuidar, sim, sempre dos nossos entes queridos. Nós temos uma história aqui de vínculo espiritual com aqueles nossos familiares. Como o Márcio colocou, não tem nada por acaso não. Nós escolhemos ali, junto com a equipe espiritual, nascemos naquele núcleo familiar, para que nós possamos nos reconciliar com aqueles espíritos que muitas vezes desafetam os nossos do passado. Então, para você, minha irmã, que fez essa pergunta, convide, sim, sempre os seus irmãos para estar lá ajudando os seus pais. Sempre que você for, vão lá comigo. Talvez eles não vão, mas faça a sua parte. Convide sempre, mas continue ajudando ali com paciência e tudo. Para que nós possamos ter, sim, a nossa consciência tranquila. Para que quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós não nos envergonharmos de nós mesmos perante a nossa própria consciência. Porque é ela que vai nos cobrar. Não é Deus nos punindo, não é Jesus apontando o dedo para nós, não é o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, falando o que cometemos de errado. Somos nós mesmos. É quando abre-se a nossa consciência no plano espiritual. E aí é onde vai haver aí o choro e ranger de dentes. É lá. Vamos refletir sobre isso, meus queridos. A pessoa pergunta assim, aliás ela fala, né? Minha mãe e eu nunca nos demos bem. Meu irmão mora na Inglaterra e meu pai já é falecido. Ela não aceita minha ajuda, nem parece ser minha mãe. Sofro muito com isso. Sinto muita carência da afetividade dela. Hoje, com 80 anos, já limitada pela idade, necessita de quem a ajude. E eu não me importo em estar com ela. Como convencê-la a me aceitar? Ah, Jesus! Ame, continue procurando, continue fazendo. Mesmo que ela não aceite, vai e faça. Que ela te xingue o tempo todo, que ela blasfeme o tempo todo, que ela feche a cara para você, doe o seu amor, doe essa afetividade. Se você está necessitada da afetividade dela, dê a sua a ela. Porque uma hora você vai acabar conquistando. Lembrando, pessoal, né, como nós já falamos, nós somos seres imortais. Essa não é a nossa primeira estada no planeta. Se você veio como filha dessa criatura que não te aceita, é porque no passado você já pode ter feito muito mal a ela. E já vieram como mãe e filha para começar a aprender a amar. Se você já se despertou por isso, que maravilha, parabéns. Você está um passo acima dela. Mas é hora de exercitar esse amor. E esse amor vai ser exercitado com a sua doação, com o seu perdão à falha dela, com a sua consciência de que ela não é um ser perfeito, apesar de ser sua mãe. Que ela traz consigo uma bagagem. Talvez a energia ainda não está compatível, mas você ainda pode conquistar esse amor dela. Talvez a sua dedicação, a sua presença, a sua estada com ela nos momentos que ela mais necessite, vai começar a despertar nela aquele sentimento que ficou guardado, porque está lá dentro dela. E eu tenho certeza que não é que ela não goste de você. Não tem como. Eu acho impossível uma pessoa pegar uma criança, criá-la e não ter um afeto por ela. Quando ela, mesmo depois de adulto, mesmo que ela se vire contra, não tem como. Não é? A gente, quando aprende a amar, a gente ama e pronto, não tem como. Pode ser que exista algum bloqueio psicológico, vidas passadas, alguma coisa que está bloqueando isso nela. Mas no fundo ela tem a afetividade por você, ou talvez ela apenas não sabe expressar.
Quantas criaturas foram criadas também no abandono, deixadas de lado, nunca tiveram quem a pegasse no colo e fizesse um afago, e quando adultos não aprendeu a fazer isso, porque não recebeu quando era criança. Né? Vai ver, ela tem dificuldade de expressar isso. Então tenha paciência, esteja com ela, continue fazendo, que você vai conquistando pouco a pouco. E todo dia, na hora que chegar, fala com ela assim: mãe, te amo. E deixa ela te xingar. E na hora de ir embora, espera ela estar distraída, dá um beijo nela, abraça e sai correndo para escutar os xingos. Você vai quebrando essa barreira. Você vai quebrando essa barreira, você vai quebrando essa galhada espinhosa. Você vai tirando isso com o tempo. E deixa que ela xingue, e deixa ela falar. Mas mostre o seu amor com as palavras e principalmente com as atitudes, que é o mais importante. Esteja sempre com ela. Muito bem, meus queridos. Começa abraçando, como o Márcio colocou aqui. Começa, antes de chegar na sua casa, vai lá e dá um abração no poste. Pega uma árvore e abraça a árvore, abraça com força. Você não vai ser correspondido pelo poste nem pela árvore. Então não tem problema, aí você vai treinando. Na hora que você abraçar aquele ente querido que não te correspondeu, você não vai sentir tanto. Mas abrace, faça a sua parte. Abrace, beije. Ai, agora te amo assim mesmo, não tem problema não. E vai embora. Entenda o momento que aquela pessoa se encontra, espiritualmente falando. Nós temos que praticar a alteridade. A alteridade é nós entendermos o momento evolutivo que o nosso irmão se encontra. Se você já tem esse pouquinho conhecimento da doutrina espírita, esse pouquinho pode ser muito, muito, se bem aproveitado, se bem aplicado. Então façamos a nossa parte. Isso é que é o mais importante. Tem uma pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta não, olha, é um testamento. Né? A pessoa fala assim: fui um adolescente rebelde, ofendi muito minha mãe com palavras e agressividades. Hoje, adulto, vejo como eu errei, quantas coisas poderia ter feito e não fiz, quantos favores neguei, quantas desculpas deixei de pedir, pior, quantos abraços e beijos reneguei em minha ignorância. Tento suportar essa dor, pois meu anjo já não mora mais neste plano. Não posso mais me desculpar, nem pedir aquele colo abençoado por Deus. Rogo apenas que Deus me perdoe, porque ela sei que já o fez. Terei eu um dia a condição de estar com ela e refazer uma nova história? Oh. Pois é, meus queridos. Na verdade, você pede a Deus para te perdoar aqui. Na verdade, Deus não vai te perdoar nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque Deus não se ofende. Deus não se ofende. Deus nos compreende. Deus nos ama. Deus compreende os nossos defeitos. Tem um caso interessante, que numa reunião mediúnica, todas as vezes, ali no finalzinho da reunião mediúnica, manifestava um espírito e falava assim: quem ama não perdoa, e ia embora. A hora que o orientador ia conversar com ele, ele ia embora. Pode. Aí na semana seguinte fazia reunião, atendia aquele monte de entidade, conversava daqui, conversava daqui. Quando chegava no finalzinho, vamos encerrar a reunião, vinha um espírito e falava assim: quem ama não perdoa. Aí ia embora de novo. E o orientador foi ficando, mas não pode. Aí, mas olha, o negócio é o seguinte: quando esse espírito manifestar, nós vamos segurar ele aqui. O médium segura, não deixa desligar não, nós vamos magnetizar ele, nós vamos segurar, porque eu tenho que isso? Como ele fala uma coisa dessa? Isso é um zombeteiro, né? E estava bravo com o espírito. Como assim quem ama não perdoa? E os médiuns, principalmente o dirigente, o orientador da reunião, já estava com muita raiva, já estava ficando irritado com aquela situação. Aí chegou na reunião, tudo combinado, né? A hora que o espírito assim: quem ama não perdoa, você, peraí, não vai embora agora não, agora vamos conversar. Que história é essa, rapaz? Como assim quem ama não perdoa? Ele falou assim: quem ama não perdoa porque não se ofende. A gente só tem necessidade de perdoar se nós nos sentirmos ofendidos. Se eu falar alguma coisa para uma pessoa
que eu achar que a magoe, e se essa pessoa se sentir magoada, eu vou pedir perdão e ela vai me perdoar. Mas se aquilo não a ofendeu, se ela não se sentiu ofendida, o que ela tem que perdoar? Assim é Deus. Deus não se ofende com nada do que a gente faz. Fica triste. É verdade. Não, coitado. Tadinho, você vê o que ele está fazendo. Como um menino, como um moleque travesso que fez uma arte. Aí, ó. Tá vendo o que você fez? Vai ficar de castigo. Né? A gente não faz assim com os nossos filhos. Ó, hoje não tem televisão. Né? Você não fez dever de casa, não tem televisão. No plano espiritual, o que é? Ó, na próxima reencarnação. E aí vem, né, o aprendizado. Esse, entre aspas, castigo que nós falamos, que muitos das doutrinas espíritas falam, vou resgatar meus débitos. Não, é um processo de reeducação. Na verdade, é uma grandiosíssima oportunidade que nós temos nessa reencarnação de nós nos melhorarmos. Então, quem ama definitivamente não precisa perdoar. Sua mãe, aqui, meu amigo, pode ter certeza que no plano espiritual já perdoou há muito tempo. Agora, veja a coisa de uma forma diferente. Você já descobriu que precisa melhorar. Você já entendeu os seus erros, os seus defeitos. Isso é um primeiro grande passo, é nós compreendermos que nós estamos errados. Duro é quando a pessoa comete um erro e não aceita que está errado. Não, fiz isso mesmo com ela, fiz e foi pouco. Não é? Ou então começa a arrumar justificativa. Não, eu fiz também porque mereceu, né? Porque também não era bem tratado. E aí a gente começa a querer tampar o sol com a peneira. E a gente começa a arrumar coisas ali para justificar aquela nossa ação. Para fazer o quê? Driblar a nossa consciência. Porque ela está nos cutucando. Olha, eu devia ter feito isso com a sua mãe, né? Aí você não fez, você não amou, você não abraçou, você não beijou, você só ali agrediu de várias formas, você não deu o devido valor. Mas aí nós, como um instinto de defesa, a gente vai arrumando artifícios, vamos arrumando desculpas para os nossos próprios erros, para que nós possamos ali, nós não ficarmos com tanto peso na consciência. Essa é a verdade. Então, meus queridos, a lição que nós podemos tirar aqui, até desta pergunta aqui, amemos sempre, vamos abraçar mais, vamos beijar mais, vamos ficar juntos mais, vamos dizer que amamos, porque depois que nosso ente querido desencarnar, e aí vem aquele sentimento de perda, por isso que a gente fala, perdi minha mãe, né? Perdi meu pai, perdi meu filho, perdi meu irmão. A gente não perde ninguém, a gente perde coisas, a gente perde caneta, a gente perde dinheiro. Das pessoas nós nos separamos, momentaneamente, temporariamente, mas esse momento que nós permanecermos junto com eles, que possamos aproveitar ao máximo, porque esse é um dos objetivos maiores da nossa reencarnação. Terá, sim, uma nova oportunidade para refazer uma nova história? Não tenha dúvida. Com certeza absoluta, sim. Terá, sim, uma nova oportunidade. Talvez não como filho e mãe novamente, talvez como irmãos, não sei, vai depender. E aí é a espiritualidade superior, é que sabe o que é melhor para nós. Mas com certeza virão juntos para que possam ali se harmonizar cada vez mais. Isso a gente fala muito para aquelas pessoas que não se dão bem de jeito nenhum. Irmãos, por exemplo, e a gente vê aí, às vezes, nas famílias, aqueles irmãos que não se bicam, como dois tucanos, fica lá, aquela brigalhada, né? Já, desde tenra idade, já não dá certo. Por que que não dá certo? São espíritos antipáticos, espíritos inimigos do passado, espíritos que ali eram realmente ali violentos um com o outro, nasceram, reencarnaram no seio da mesma família, vieram como irmãos, na tentativa de se reconciliarem. E aí vem outro irmão,
né, junto ali, um terceiro irmão, vem o pai, vem a mãe tentando ser os mediadores e mesmo assim, às vezes não conseguem. Porque tal ódio inato do espírito. Olha para um já sai chispa. E ninguém às vezes tem explicação natural, lógica para aquela situação, para aquele ódio, aquele rancor que um tem com o outro, contra o outro. Vai nascer de novo junto? Vai. Quantas vezes for necessário, até que possam se reconciliar. Chegando ao ponto, olha como que é a providência divina. Sabe o que às vezes chega a nascer? Chifópagos. Sabe o que é chifópagos? Aqueles gêmeos que nascem grudadinho um com o outro. Aí vai nascer cabecinha com cabecinha, ombrinho com ombrinho, castinha com costinha, barriguinha com barriguinha. 2 em 1. E aí não tem jeito. Como é que nós vamos lá? Já pensou eu e o Márcio grudados um no outro? Né? Vai ter que dar certo uma hora. Eu quero ir no banheiro. Eu não quero. Eu quero. Ixi, vai dar problema. Né? Eu quero ir para cá. Não, eu quero ir para cá. Não tem jeito, eu tenho um corpo só. Vai ter que entrar num acordo. Aí é na marra. Olha só, aí a gente vê aquelas crianças que nascem assim e falam assim, nossa, olha como que Deus fez isso, né? Olha que maldade. Que maravilha, olha só que bênção. Agora vamos aprender a conviver. A gente vê a coisa só aqui no primeiro plano, não. A coisa é, muito mais profunda do que aquilo. Então que possamos, meus queridos, refletir sobre isso. E vamos sim, conviver harmoniosamente com os nossos entes queridos. Né? Como amar pais que não te deram carinho, não te deram apoio na vida, te maltrataram e falaram que você é um idiota. Nós já estamos falando disso desde o início, né, gente? Como amar uma pessoa que me maltrata na rua? Como amar o meu inimigo, como Jesus pedia? Né? É entender que essas criaturas são necessitadas também de atenção, de carinho, de compreensão. São espíritos ainda que não aprenderam a amar, a doar, a fazer. E que você nasceu filho ou filha, não foi por acaso. Ou você acha que foi um acidente ter nascido filho dessas criaturas? Não foi. Se você pensa assim, então não acredita em Deus. Né? Porque Deus é um pai de amor, é um pai de bondade, é um pai de justiça. Se foi essa família que você veio, primeiramente foi você que quis. Você aceitou vir. Você não está lembrando disso agora, mas foi você. Você pediu. Aliás, a gente não pede para nascer, a gente implora. Né? Porque o lugar onde a gente estava não era muito agradável. Ou alguém aqui acha que veio do nosso lar para cá? Né? Já tá. Né? Nós, pelos problemas da nossa vida hoje, a gente tem mais ou menos uma ideia de onde que nós viemos. Pelos nossos vícios, nossos desequilíbrios, a gente tem mais ou menos uma ideia de quem nós somos. Então, nossos planos não eram daqueles mais bonitinhos, não. Então, a gente implora, pelo amor de Deus, me deixa vir. Olha, você tem que nascer naquela família ali, o pai já te aceitou como filho, a mãe já te aceitou, mas eles são difíceis. Mas é ali que você tem que nascer, porque é ali que você vai aprender muita coisa. Não é lá mesmo que eu quero, me dá aí. É lá, ótimo, melhor lugar para mim. Me tira daqui e deixa eu voltar para a terra. É assim que acontece na maioria das vezes. Nós imploramos. Aí você nasce. Aí as coisas vão acontecendo de acordo com o seu merecimento e a sua necessidade. E você acha que Deus te abandonou, que o pai não liga, que a mãe não liga. E acha que foi um acidente. Ah, eu não merecia essa família. Será? Né? Se eles não te amam, ame a eles. Olha que prova de amor melhor. Vocês acham que o Cristo amou quem estava chicoteando? Aqueles que estavam lá, batendo nele com chicote, sangrando, rasgando a carne dele? Você acha que Cristo amou quem colocou aquela coroa de espinho na cabeça? Você acha que Cristo amou quem pregou a mão dele? Amou. Amou com toda a intensidade. Amou tanto, mas tanto, que nos seus últimos momentos ele ainda pede a Deus para perdoá-los. Não
como o Sérgio disse, que Deus precisava perdoar. Naquele momento, Jesus estava dizendo assim: Pai, eles não têm necessidade de resgatar isso que eles estão fazendo comigo não, tá? Pode isentar da conta deles isso aqui, ó. Porque eles não sabem o que fazem. Tadinho, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Jesus amou a ponto de deixar ser flagelado. Se você acha que tem o direito de me flagelar, pode flagelar, eu aceito. E às vezes o pai é difícil, a mãe é difícil, não é aquilo que eu acho que deveria ser, né? Porque eu acho que eu sou o centro do universo, que o mundo foi construído para que eu esteja aqui hoje. Não é assim que a gente pensa? Aí a gente acha que está ruim. Ah, essas criaturas não servem não, vou procurar outras. Vou abandonar, é melhor. Chamou de idiota. Dói. Quantas vezes eu já fui chamado de idiota? Se eu fosse odiar cada pessoa que já me xingou, e quantas eu xinguei, Jesus, né? Gente, na hora da raiva, todo mundo fala bobagem. Infelizmente, a maioria de nós, não vou dizer todos não, mas a maioria de nós, na hora da raiva, escuta só o que os amiguinhos lá do plano inferior sopram no ouvido, né? Só gospe marimbondo. É impressionante. A gente fala sem pensar e deixa vir aquilo que vem na cabeça, a gente vai soltando. Mas às vezes o coração não é aquilo que a gente está querendo realmente. Passa 10, 15 minutos, um dia ou dois, aquela dor de arrependimento. Mas o orgulho segura e a gente não pede. Existem pais relapsos? Existem. Quantos pais às vezes falam assim: nossa, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para o meu filho. Vai na casa dele quarta-feira, 10 horas da noite, para ver se ele está vendo o jogo. Ele para ver o jogo. Né? Quantas famílias de domingo param para ver Big Brother? Aí, para e fica lá vendo aquela coisa linda, maravilhosa do Big Brother. Para ver novela, para jogar o futebolzinho, né? Mas tempo para o filho não tem mesmo não. Então nós temos que refletir sobre a nossa vida. Vou parar para o Sérgio responder mais um. Tem mais um interessante aqui, que a pessoa fala assim: fui abandonada por meu pai quando nasci. Minha mãe me criou sozinha e com dificuldades. Se ele hoje aparecer doente, terei de ter por ele o mesmo zelo que tenho com minha mãe? Ó. Então, nós colocamos aqui uma palavrinha muito importante hoje já no nosso estudo: alteridade. Então vamos nos esforçar para aplicar essa palavrinha alteridade, entender o momento evolutivo que aquela pessoa se encontra. Ter piedade para com todos, piedade para com essa pessoa que agora volta. Porque se ele voltou, é porque agora talvez ele esteja reconhecendo ali o erro. Então, meus queridos, vamos aplicar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Perdoar. Como o Márcio colocou muito bem aqui, eu não estou dizendo aqui para vocês, meus queridos, e para você que fez essa pergunta, que é fácil. Claro que não é simples assim. Esquecer todo aquele passado, ainda estamos num momento, num estágio evolutivo ainda, muito difícil. Talvez se eu estivesse lá no lugar de Jesus, talvez não, com certeza. Se eu estivesse no lugar de Jesus, sendo crucificado, sem ter feito absolutamente nada, eu estaria excomungando aquele povo lá. Vocês vão ver a hora que eu voltar, eu vou acabar com cada um de vocês. Nós temos dificuldade de perdoar. Mas esse é o caminho, meu querido. Esse é o nosso objetivo. Como Jesus nos ensinou, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso não é 490 não. Infinitamente. É isso que nós temos que fazer. Como o Márcio colocou aqui, vai ver o que a gente fez no passado. Se olharmos a nossa história, porque tivemos que passar por toda aquela situação de abandono, de todas aquelas dificuldades, tem tudo ali, tem uma razão, tem um porquê. Mas apesar de todas as dificuldades que nós vamos ter, vamos nos esforçar para amar, vamos esforçar para relevar aqui essas faltas. Amemos, meus queridos, e perdoemos sempre. Esse é um grande passo evolutivo nessa reencarnação. Infelizmente o nosso tempo é curto e falar de evangelho é muito gostoso.
é muito bom. Mas eu quero aqui desejar a todos, já que esse Natal, que daqui a alguns dias se aproxima, que seja de muita paz, que esse ano novo seja de muitas realizações, de muito sucesso, de muita tranquilidade, que seja um ano de muita paz para todos nós. Mas vem aqui um conselho, uma sugestão, um alerta, entendam da forma que acharem melhor. Não se esqueçam de convidar o aniversariante para esse Natal. Não se esqueçam de quem é o aniversário. O aniversário é de Jesus. Então vamos chamar ele para comemorar junto conosco na nossa ceia de Natal. Muita paz a todos, meus queridos. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós. Muita paz.